Boa tarde. Em ação de graças, estamos reunidos para reconhecer aquilo que Deus fez por nós em mais um ano. E assim eu saúdo a família na fé reunida, amigos convidados, e eu saúdo em nome do Senhor da Igreja, que os chamou e os acolhe na sua presença para ouvir e acolher o vosso louvor, a vossa adoração, as vossas ações de graças. E humildemente também teremos o privilégio de ouvir o seu conselho, a sua palavra, a sua orientação e receber a sua bênção, tanto no ofício das chaves, o perdão dos pecados, quanto também ao celebrarmos a ceia do Senhor. Que sedentos por aquilo que Deus nos oferece, possamos nos apresentar a Ele com muita confiança, com muita fé. E assim desejo a bênção de Deus a todos neste nosso culto de ação de graças. O salmista diz assim: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. A nossa equipe de culto está assim composta pelo departamento de recepção, o Hilário, a Ana e a Cleusa. Pelo departamento de evangelismo está na recepção a Dalva, a Fátima e a Vilma. A confissão de pecados foi preparada pela Adriana Wenzel e será dirigida pela Tânia Meller. A leitura bíblica será feita pelo Norberto Meller. A oração da igreja foi preparada e será dirigida pelo Gelson Gomes. O louvor está aos cuidados do Paulo, do Patrick e do Ricardo. A liturgia e a mensagem foram preparadas por mim. As flores foram doadas pela própria congregação. O vinho está aos cuidados do Reni, da Jurema Rissoff. A transmissão está aos cuidados de Elizabeth Hanisch. E o coquetel foi organizado pelo Departamento de Integração, com a participação de todos vocês. Os convido a se colocar em pé para a invocação da Santíssima Trindade. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Vinde, adoremos o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. A este Deus que nós exultamos e por meio desta invocação reconhecemos a sua grandeza e as suas obras, também queremos agora louvá-lo cantando exultantes. Podeis vos assentar. Corações
Coloquemos em pé. Esse culto de ação de graças, também queremos reconhecer que nem sempre fomos gratos neste ano que passou, nem sempre olhamos para as obras de Deus com louvor e reconhecimento. Então, os convido a confessarmos os nossos pecados a este que é justo e que pode e que nos condena, mas também é misericordioso e em sua misericórdia nos perdoa de nossos pecados e nos absolve de nossa culpa. A confissão preparada então pela nossa irmã Adriana Wentzel. Amado Deus e Pai, estamos reunidos aqui neste culto para vir a Ti humildemente te pedir perdão, vida e salvação. São incontáveis os tropeços, enganos e principalmente os pecados que cometemos a todo momento diante da Tua santa presença. Somos ingratos, pois não ajudamos o nosso próximo, mostrando o caminho para a vida com Cristo. Somos egoístas, pois não ofertamos como deveríamos para a pregação do Teu Evangelho. Somos imperfeitos, e por isso não somos dignos de Ti. Merecemos por nós mesmos a condenação eterna. O pecado, o velho homem, corrompe as nossas vidas, dando margem para muitas vezes deixarmos de fazer o que deveria ser agradável a Ti e satisfazer uma vida mundana. Muitas vezes esquecemos que tudo que existe neste mundo pertence a Ti, inclusive nós, que fomos feitos à Tua imagem e semelhança. Mas porque pecamos, merecemos somente a Tua justiça. Confessando isso, Senhor, te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que perdoes todas as nossas faltas e culpas, todos os nossos maus pensamentos e toda a nossa ingratidão, pois Tu és um Deus de amor, que deu o Seu único Filho para pagar a culpa por todos os nossos pecados e nos dar um lugar no céu gratuitamente. Assim, Senhor, aceita as nossas súplicas de perdão, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Amados em Cristo, Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e nele confiam. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo. Por isso, como ministro da palavra, vos anuncio o perdão de todos os vossos pecados, e o faço em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a paz, com o perdão que Cristo nos concedeu, queremos agora louvar novamente ao Senhor, cantando o hino Cântico de Todas as Tribos. Podeis tomar assento.
A leitura escolhida para esse culto está registrada em Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. E quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Até aqui as palavras deste evangelho. Cantamos, trago alegria. Nós queremos refletir no tema Ação de Graças. Que o eterno e gracioso Deus esteja conosco para que a salvação que já está em nós, por meio do Evangelho, permaneça em nós e que, orientados por esta palavra, sejamos fortalecidos também na fé e capacitados para darmos bom testemunho de nossa esperança aos outros, para que estes também conheçam a Cristo para a sua salvação. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo Jesus, o evangelho lido, parábola dos 10 leprosos, serve tanto para falar de gratidão, de ação de graças, que é o que nós estamos fazendo neste momento, mas também serve para falar de ingratidão. Precisamos aprender a sermos gratos a Deus e também ter em nossa mente que a ingratidão não agrada a Deus. Ao preparar a mensagem para este culto, refletindo durante esta semana nas palavras do Santo Evangelho, me veio à mente esta ligação dos leprosos também com a pandemia do Covid. Alguns aspectos que podem ser relacionados. Por exemplo, o isolamento dos leprosos e o isolamento dos contagiados ou infectados pelo Covid. Precisavam ficar longe das outras pessoas para que elas não fossem contaminadas.
E também as pessoas que estavam contaminadas pela lepra, elas eram desprezadas, elas eram rejeitadas pela sociedade. E percebeu-se com um certo grau esta mesma reação das pessoas quando alguém estava acometido do Covid. Havia um certo desprezo, você não se cuidou, você abusou e se expôs à doença. E agora, depois já de quase 2 anos de pandemia, diante da vacinação em massa, percebe-se que há uma rejeição, um desprezo e um julgamento para com aqueles que não se dispõem a se vacinar. Ou seja, há também um clima daquilo que os leprosos sentiam. No Evangelho vemos Jesus curando 10 leprosos. Depois de curados, somente um volta para agradecer. Jesus deve ter ficado desapontado. Deve ter ficado triste com isso. Eu mudei a vida dessa gente e nem sequer olharam para trás. E a sua pergunta feita àquele que voltou, ao samaritano, revela isso. Onde estão os 9? Eu curei 10, onde estão os 9? Jesus, quando ele realiza esse milagre, ele estava caminhando em direção de Jerusalém, e Jesus e os discípulos, eles estavam na divisa entre as cidades de Samaria e também da Galiléia, cruzando por um vilarejo, quando então apareceram de longe 10 leprosos que pararam e gritaram ou clamaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós, porque eles sabiam que eles não podiam chegar perto. Então eles ficaram a mais ou menos 30 metros de distância de Jesus e dos discípulos, e lá eles clamaram: tenha pena de nós, nos cure. Eles estavam pedindo que Jesus os curasse. A maneira de Jesus atender o pedido deles é de uma forma muito simples. Vão e se apresentem aos sacerdotes. Se os sacerdotes disserem que vocês estão curados, então vocês voltam à vida normal. Porque naquela época o sacerdote, ele que prestava os serviços religiosos e também eram fiscais da saúde pública. Eles tinham essa atribuição também. E o texto então segue dizendo que aconteceu que indo eles foram purificados, né? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, se ajoelhou diante de Jesus, já curado. Este, diz o Evangelho, era um samaritano, e ele então agradeceu a Jesus. Ele louvou a Jesus pela cura recebida. Jesus disse a ele: levante-se, vai, a tua fé te salvou. Amados, a partir deste texto, a partir deste evangelho, já tiramos alguns ensinamentos até aqui, mas tem 2 aspectos que eu gostaria de destacar sobre as palavras de Jesus. Principalmente no sentido de que há 2 tipos de bênçãos: as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais. Os leprosos foram curados fisicamente, os 10. Bênçãos materiais. Deus concede bênçãos materiais conforme sua divina providência. Nós não conseguimos entender muitas vezes por que Deus abençoa determinada pessoa de uma forma e de outra forma, mas Deus abençoa descrentes e crentes, cristãos e não cristãos. E todos os dias vemos cristãos e descrentes sendo curados.
Se a gente for parar na frente dos hospitais e perguntar, a gente vai ver, tem pessoas que são cristãs e outras que não são, sendo curadas. Assim é Deus. Deus age conforme a sua divina ciência e providência. E assim nós vemos pessoas prosperando financeiramente, pessoas realizando seus sonhos, seus projetos, sempre sabemos que é a mão de Deus agindo. Sim, a misericórdia e a divina providência de Deus que cuida de sua criação, este Deus então realiza milagres, opera maravilhas, mesmo sem que nós mereçamos ser abençoados. E por isso eu pergunto, eu e você temos motivos para render ações de graças por bênçãos materiais recebidas durante esse ano? Saúde, trabalho, bens? Temos? Temos, né? Muitas? Sim, né? Uns mais, outros menos? Sim, conforme a divina providência de Deus. Ele é Senhor da sua criação. Mas também, muito e a maioria das pessoas que são abençoadas não sabe quem é o doador das bênçãos. E por não saberem, também não reconhecem ao doador. É o que aconteceu com aqueles leprosos, eles não reconheceram Jesus como doador das bênçãos. E muitas pessoas, então, elas não agradecem porque não conhecem a Deus ou porque não são agradecidos realmente. Os 9 leprosos viram quem os curou, mas por não crer em Jesus ou por ingratidão, seguiram o seu caminho. Hoje, as pessoas continuam agindo da mesma forma. Elas recebem as bênçãos diariamente, a olhos fechados, percebem, mas seguem a sua vida como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse um autor das bênçãos, como se não tivesse um doador, ou muitas vezes pensando que são méritos próprios as suas bênçãos. E então, a pergunta, essas pessoas agiram corretamente, aqueles 9, ao seguir o caminho? Jesus responde, ele nos dá a resposta, onde estão os outros 9 que foram curados? E aí o apóstolo Paulo lembra e nos admoesta, sejam agradecidos em todas as ocasiões. Então, olhando para as bênçãos materiais, o ser humano é chamado a olhar para aquele que o abençoou. Agora vamos olhar para as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais foram preparadas por Deus também para todas as pessoas, indistintamente. Para recebê-las, é necessário o dom da fé. O samaritano recebeu o dom da fé. Ele reconheceu Jesus como o médico dos médicos. Sim, o médico curou a sua enfermidade, mas o médico dos médicos disse: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Ele reconheceu que além da bênção material, física, tinha um autor por trás disso tudo, que era Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E isso possibilitou, esta bênção espiritual, lhe deu o perdão dos pecados e a graça de viver a eternidade no céu. Agora eu pergunto, a saúde física foi a bênção maior que ele recebeu, ou o presente de estar com Deus eternamente no céu? Qual foi a maior bênção que ele recebeu? A segunda. O nosso corpo novamente desfalece, hoje estamos saudáveis, amanhã estamos doentes e depois já partimos. Mas aos salvos, Deus dá a certeza
da vida eterna. E como podemos saber que o samaritano curado da lepra foi mais abençoado que os demais? O próprio Jesus disse: levante-se e vai, a tua fé te salvou. Para receber a bênção física, ele não precisava de fé. Mas para receber a bênção espiritual, que é infinitamente maior, ele creu. Ele creu em Jesus. Para entender o que o samaritano recebeu, é necessário saber quem o curou. Ah, pastor, mas é óbvio, foi Jesus. Mas quem é este Jesus que curou aquele samaritano? Você sabe dizer, sabe me explicar quem é esse Jesus que agiu na vida deste homem? O Jesus que curou os 10 leprosos e que perdoa os pecados do samaritano é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. O Deus conosco esteve lá com eles, com os 10. 9 não o reconheceram como Deus conosco, mas um o reconheceu e creu. O profeta Isaías continua dizendo, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Isaías se refere ao sofrimento de cruz pela qual Jesus passou. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. E então o profeta Isaías continua dizendo: nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Em Cristo nós somos sarados, em Cristo nós somos curados. Não apenas de uma lepra física, mas de uma cegueira espiritual que não reconhece a obra de Deus. E o profeta continua dizendo: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um seguia o seu próprio caminho, sem olhar para o autor das bênçãos. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele, Jesus, o Jesus que curou aquele leproso, tomou sobre si o nosso castigo. E se ele tomou o nosso castigo, nós estamos livres do castigo. E o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Jesus Cristo, que esteve lá, que disse para aqueles 10 leprosos: vocês estão curados. E o apóstolo Paulo continua dizendo que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Ele deu a sua vida. E quem nele crê não está só livre de uma temporária enfermidade, mas está livre da culpa que o condena. E agora, diz o evangelista João, porque Deus amou o mundo tanto, que deu Jesus, o seu único Filho, para que quem nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Este que foi castigado, este que nasceu da Virgem Maria, este que sofreu os nossos pecados em seu corpo, este agora nos dá a vida eterna. E o samaritano, então, reconhecendo esta obra de Jesus, rendeu graças àquele a quem recebeu como seu Deus e Salvador. Ele reconheceu que recebeu bênçãos materiais, sim, mas ele reconheceu que ele recebeu muito mais. Ele foi abençoado espiritualmente. Nós que ouvimos a pregação da palavra, e fomos agraciados com o dom da fé em Jesus, você foi, né? Você crê em Jesus? Sim? Então você foi agraciado com o dom da fé. Eu e você, ou seja, nós reconhecemos que recebemos diariamente bênçãos materiais e espirituais. Por isso estamos aqui hoje, celebrando o culto de ação de graça. Estamos aqui diante do altar do Senhor para agradecer. Como o samaritano, voltamos a Deus,
que nos abençoou e lhe dizemos muitíssimo obrigado pelas diárias e infinitas bênçãos recebidas durante este ano que se passou. Estamos aqui, de cabeça erguida, alegres para dizer: Senhor, sim, das tuas mãos eu recebi, e a ti eu rendo louvor. Tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador. Os outros 9 vão continuar seguindo a sua vida, vão continuar sendo abençoados, mas não reconhecem o autor das bênçãos e não têm o dom da fé para reconhecer que este que os abençoa também é o Salvador do mundo. E então, amados irmãos, o Senhor diz: entrem nos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. E aos Efésios, o apóstolo Paulo admoesta: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. E ainda aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a vitória que nós temos em Cristo é a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida e de que nós participaremos da sua glória celestial. Portanto, amados, é dever, mas acima de tudo é um privilégio agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Deus nos ordena agradecer, mas mesmo que Ele não ordenasse, que privilégio poder dizer muito obrigado, Senhor. Para que mais pessoas voltem para agradecer, é necessário evangelizar. Pessoas que conhecem e creem no autor da salvação estão comprometidas. Eu acredito que você está comprometido e quer auxiliar as pessoas a reconhecer o autor da salvação, o autor das bênçãos. E assim, nós somos convidados, nós somos chamados a falar alegremente a respeito das bênçãos recebidas, as espirituais em primeiro lugar, e depois também as materiais, para que muitas pessoas ainda sejam salvas, como foi o samaritano e eu e vocês. Amém. Que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, mantenha nosso coração e mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Eu convido o coral para vir à frente e apresentar. Vamos ouvir com muita alegria e atenção o lindo hino.
Amados em Cristo, é hora de agradecer. Somos chamados para agradecer por meio de nossos bens. E lembrando que quem estiver com o seu voto da minha decisão preenchida, pode trazer este voto à frente também, colocar no prato do altar. Nos preparemos para o nosso ofertar. O povo de Deus, absolvido dos seus pecados, liberto de toda a culpa e condenação, alimentado pela palavra, em ação de graças, traz a Deus as suas ofertas, dizendo: ó Deus eterno, bendito sejas para sempre. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Nada podemos te dar, pois tudo pertence a ti, nós só devolvemos o que é teu. Trazemos as nossas ofertas para com elas mantermos a pregação da tua palavra para a salvação de muitos. Deus abençoe o ofertar, o nosso ofertar. Cantamos. Estrelas, tu fica voz
quero inicialmente cumprimentar e dar as boas-vindas a Maria do Carmo Salatrel de Alencar Oliveira, convidada da Nessi Landim, primeira vez está participando de nosso culto. Seja muito bem-vinda, Dona Maria. E também a todos os irmãos que hoje estão, demais irmãos que também hoje estão pela primeira vez, bem como os amigos que já vêm participando de nossos cultos e programações, a nossa acolhida, se sintam realmente muito bem nesta casa do Senhor, na companhia desta família da fé. Nós temos a programação desta semana e primeiramente eu convido o Sérgio para falar em nome da presidência da congregação. Alô, boa tarde a todos. Vamos cumprir uma determinação regimental estatutária. Sérgio Lanvinsky Júnior, secretário da CELC. No uso das minhas atribuições regimentais, convoco os membros desta congregação para a Assembleia Geral Ordinária. Está sem pilha, eu acho. Então, convoco os membros da CELC para a Assembleia Geral Ordinária realizar-se no próximo domingo, dia 28 de novembro, com primeira chamada às 10 horas e 20 minutos, sendo a seguinte pauta para o dia. 1. Leitura da ata. 2. Admissões e demissões de membros. 3. Relatório financeiro. 4. Relatório da diretoria. Santa Maria, 21 de novembro de 2012. Lembro, então, todos os membros convocados, eu destaco ainda, logo após a Assembleia, que não deve ser muito extensa, nós teremos a reunião do Conselho Executivo Educacional e Fiscal. Então, toda a liderança está duplamente convocada ou convidada e permanece depois, então, da Assembleia ainda mais alguns minutos. Muito obrigado. Alguém vai pedir a palavra para falar sobre o teatro de Natal? Não? Ok, então tá. Seguimos a nossa agenda, lembrando que para o domingo que vem, após a Assembleia e após a reunião do CEF, a congregação fará um almoço, e esse almoço é por adesão. Vocês podem se inscrever comigo, com o Sérgio Beck ou com a Fátima Estivanin, até quinta-feira, reservando então o seu cartão, reservando o seu almoço. O almoço será com custo, será feito rateio, então sem apenas aquilo que tiver de despesas. Então façam essa inscrição para que os responsáveis possam então providenciar o almoço do próximo domingo aqui na congregação. Pessoal, lá aos fundos, naquela mesinha onde está a recepção, nós temos 3 folhas. Uma folha tem a escala de flores do altar para o ano que vem, a outra folha tem a escala do vinho da Santa Ceia para o ano que vem, e uma terceira folha, a escala dos responsáveis pelo cafezinho e o chá após os cultos. Então, a gente pede que quem quer fazer a sua contribuição, a sua doação ano que vem, coloque seu nome, escolha uma data, um final de semana de culto, e coloque seu nome para que a gente possa lançar isto na agenda até o final do ano. Então, façam essa escolha da sua doação e registrem ela lá na ficha. Esta semana, na segunda-feira, às 19 horas, o Departamento Mordomia Cristã se reúne em estudo. No sábado, o Departamento de Patrimônio se reúne às 14 horas e às 14h30.
e o Departamento de Servas e Assistência Social se reúne às 16 horas. Essas reuniões são todas abertas e todos estão convidados. E eu estarei combinando internamente com pais e com firmandos e professores um encontro de integração também para esta semana. Ainda hoje eu estarei colocando no grupo dos pais e familiares esse convite para um encontro durante esta semana. Ok? São estes os nossos avisos. Ainda lembramos que os devocionários, aquela devoção diária que nós lemos para fortalecer a nossa fé e receber a orientação de Deus a cada novo dia, está à venda na livraria de nossa congregação ao valor de R$ 25. Também temos muitos outros materiais bíblicos de grande importância e de edificação disponíveis. Amados, vamos voltar o nosso coração e a nossa mente ao nosso Deus para orar. Diz o apóstolo Paulo: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Então assim nós nos colocamos em pé e oramos. Oremos. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Eterno e onipotente Deus e Pai, Senhor, nossa rocha redentor. Agradecemos e louvamos por mais um minuto, hora, dia e semana de vida. Protegestes-nos na noite que passou e permitistes-nos estar aqui em tua casa para ouvir, agradecer e louvar pelas bênçãos espirituais e materiais. Neste culto de ação de graças, te louvamos por termos sido agraciados abundantemente com os dons espirituais, a palavra, o batismo e a Santa Ceia, pelos quais nos concedeste o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Pois com certeza, sem estes meios da graça, nossa vida teria sido vazia e sem sentido. Rendemos-te graças, porque, a exemplo do samaritano, hoje estamos aqui para, em humildade, te render graças, porque preservaste em nós o dom da salvação. Agradecemos-te, ó Pai Celestial, pela proteção e amparo aos membros da congregação, seus familiares e amigos, onde, apesar da pandemia mundial, os acalmastes e consolastes, sempre mostrando a direção da salvação eterna. Agradecemos a Deus pela nossa igreja, que investe na formação de pastores capacitados e comprometidos com o anúncio claro e puro do Evangelho. Ao pastor Natanael e seu auxiliar, pastor Renato, que nunca deixaram de auxiliar um irmão desamparado, que continue com sabedoria e determinação, ensinando a palavra a todos que estão dispostos a ouvi-la, para que, crendo, tenham a vida eterna no céu. Aos enfermos, principalmente o Sr. Osmar Bittencourt, Orlando Gomes, Sérgio Languisca, Rosalina Moura, Roberto Caetano Frel, Lúcio Flores, que a tua bênção desça sobre eles e mantenha-os sempre na fé e esperança de cura, se assim for a tua vontade. Aos enlutados, especialmente a família enlutada do Sr. Delcio Oliveira, pai da Joyce e sogro do Paulo Languisca, que faleceu hoje, conforta-os e consola e dê a certeza da vida eterna. Pedimos que envolva com a tua bênção os jovens que estão se preparando para o ensino superior, fazendo provas, em especial Gabriel Gayer, Marina Monteiro, a Isabela Alice e o Samuel Soares. Neste culto de ação de graças, onde podemos nos reunir com nossos familiares, amigos e irmãos, rendemos o louvor pelas infinitas bênçãos espirituais e materiais que nos concedeste gratuitamente por intermédio de teu Filho, Jesus Cristo. Suplicamos, renova em todos a fé e esperança de vida eterna. Agradecemos pela Santa Ceia que nos alimenta a fé salvadora. Permita que sempre tenhamos esse precioso alimento. Protege-nos da semana que inicia, conduze-nos com segurança para nossos lares e que no próximo domingo possamos estar reunidos aqui para novamente orar, ouvir, louvar e agradecer. Pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Já damos início à liturgia da Santa Ceia e os convido a orarmos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Quem estiver preparado significa estar arrependido de seus pecados, crer que receberá no pão e no vinho o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para o perdão dos pecados, é bem-vindo à mesa do Senhor. Vinde, pois tudo está preparado. Podeis vos assentar.
Cantamos novamente esse último hino. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por nos teres concedido a graça de participar de mais este culto, especialmente da Santa Ceia, para o perdão dos nossos pecados, fortalecimento da fé e certeza da nossa salvação eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Deus agora nos envia para o mundo, o ambiente especial e específico de cada um de nós, para lá sermos testemunhas daquilo que nós experimentamos, conhecemos, vimos e ouvimos, para que outros se tornem sábios também para a salvação. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Ele nos deu seu Espírito e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Dá-nos, ó Pai, também o Espírito Santo, para que possamos crer que enviaste o teu Filho para ser o Salvador do mundo. E assim também, a exemplo dos primeiros cristãos, anunciar a todos a boa notícia de vida eterna pela fé no teu Filho Jesus Cristo. Recebam a bênção do Senhor. É com esta bênção que nós iremos receber que nós podemos voltar em paz. Que o amor, a graça, a paz e a proteção de Deus Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Amados, logo após o culto, todos estão convidados a se dirigir às dependências da igreja, no pátio e também no salão, para que possamos então confraternizar. Com muito carinho foi preparado este coquetel, para que todos nós possamos, além de comer, recebendo as bênçãos de Deus, também viver a comunhão cristã, fortalecer laços de amizade, fazer novas amizades nesse ambiente que é uma antessala daquilo que Deus irá nos preparar na eternidade. Então agora eu convido o coral para vir à frente e a congregação pode se assentar. O coral irá cantar o hino O Senhor vos abençoe. Então, nós podemos nos dirigir até as dependências do salão. Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisita é a terra, gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar.
Esse motivo é suprarracional. Só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você. Por seu amor nos faz reviver. Todos por Cristo por nós. Todos por Cristo por nós. Por isso